nós não nos arrastamos pra que tá ele. É um país subdesenvolvido, subdesenvolvido. Tudo negócio queimado, sai voando, cantando. Os Yankees com seus tanques. Lieben Kinder und ein Kreis. Não podemos ser amigos ao mal, vamos dar maldade. É um tempo de guerra, é um tempo sem... Olá a todos e a todas que nos ouvem. Esta é uma entrevista com o Iná Camargo Costa, mais um programa para o portal de notícias e análises Esquerda Online, de uma série que nós nomeamos de Na Trincheira com o Iná. Esta já é a nossa terceira entrevista, já conversamos sobre o marxismo cultural, a resistência cultural negra no Brasil, e hoje vamos falar do alemão Bertolt Brecht com essa professora que é a nossa referência sobre trabalhos do Brecht no Brasil. Olá, Iná. Boa tarde, Kênia. É um prazer conversar com vocês, ainda mais que o tema é Brecht. Vamos à conversa. Vamos, o prazer é todo nosso, Iná. Iná, eu preciso apresentar, embora os que estão nos acompanhando nesses podcasts já conheçam, eu sou Kênia Miranda, professora da UF interessada nesses assuntos todos. E Iná, como eu disse, é a nossa grande referência para conhecer o Brecht. Ela é autora de diversas obras e também para fazer Brecht no Brasil. Iná é uma militante, assessora de muitos grupos de teatro político em São Paulo, mas não só. E Iná é professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e hoje está conosco para nos dizer sobre esse autor alemão, nascido no final do século XIX, um escritor de peças, como ele dizia, filósofo, militante, poeta, músico, encenador, cineasta. E o que mais, Iná, a gente deve dizer àqueles que conhecem alguma coisa da obra do Brecht, se interessam por ela, e aqueles que não a conhecem? Vamos começar, aliás, vamos começar falando para os que conhecem e os que não conhecem, um ponto que tem ficado até agora na sombra, porque o poeta, o dramaturgo, o músico e mil outras coisas também foi um militante muito disciplinado e muito envolvido com as lutas reais do seu tempo. Esse lado do Brecht costuma ficar na sombra, e ele é um lado que nessa nossa conversa eu pretendo colocar em primeiro plano, mas sem nos esquecer do próprio dramaturgo, que é o mais conhecido no Brasil. Tá? Por onde você prefere que eu comece? Então vamos pela participação do Brecht nos conselhos operários e de soldados durante a Revolução Alemã? Essa é a primeira parte da história que geralmente as pessoas ignoram. O Brecht descobriu a luta política propriamente dita ao final da Primeira Guerra Mundial. Ele tinha participado como enfermeiro em Munique. Ao final da guerra, começou um processo revolucionário e ele foi eleito como representante dos trabalhadores da área de saúde, os militares da área de saúde, para o Conselho, que em russo é soviético. Então, o Brecht é uma das poucas pessoas na Alemanha que teve a experiência dos debates e resoluções num soviético. Isto é, o Brecht sabe o que é uma revolução soviética. No caso dele, a revolução foi derrotada, né? Mas o saber, a experiência que ele teve
pautou o resto da vida dele. Brecht nunca tirou do seu horizonte a perspectiva da revolução. Nunca. Este ponto costuma ficar na sombra. Mas não é só isso. Assim que o Hitler moveu o incêndio do Reichstag, o Brecht foi embora da Alemanha. E o tempo todo do seu exílio, ele ficou vinculado à luta da resistência, tanto na Alemanha quanto nos outros países, resistência ao comunismo. E contribuiu muito diretamente para essa luta, tanto escrevendo textos de caráter teórico, quanto escrevendo as peças de teatro relativas ao que estava acontecendo na Alemanha. Eu gostaria de centrar a nossa conversa de hoje neste momento, falar de pelo menos 2 ou 3 peças que ele escreveu neste momento na luta contra o nazismo e dos textos que ele escreveu na luta da resistência, textos teóricos. Sendo que de todos eles o mais importante é o conhecido 5 dificuldades para escrever a verdade, que pouquíssima gente sabe que foi escrito para os que resistiam ao nazismo na Alemanha. Foi escrito em 1934 e introduzido clandestinamente na Alemanha. O que você acha? Acho ótimo a gente pensar a atualidade de Brecht a partir da política, né? E de quem não pôde produzir parte do seu trabalho por precisar fugir do fascismo. O que nos faz pensar contribuições sobre o momento atual, né? Da sociedade, da cultura. E também poder pensar qual é a atualidade de Brecht para a cultura e para o teatro, falando do Brasil. Então, combinado esse caminho? Eu acho que esse caminho está ótimo. Então, vou pegar aqui o último item da sua fala. A atualidade do Brecht para os brasileiros hoje, especificamente para as pessoas voltadas à esfera cultural e particularmente para o teatro. Certo? Certo. Então, deixa eu começar, então, vou fazer uma espécie de epígrafe para esse pedaço da minha fala. Olha só o que ele escreveu em 1939. Ele ainda estava na Dinamarca, não tinha ido para os Estados Unidos. Ele escreveu o seguinte: nós esperamos que o teatro apresente aos espectadores uma chave para a compreensão dos problemas sociais. Certo? Então, vou falar, na verdade, mais do que falar, eu vou ler alguns trechos do texto que ele escreveu, 5 dificuldades para escrever a verdade, porque esses 5 dificuldades pode ser resumido nos seguintes termos. É uma análise do discurso como ação política. Ele propõe técnicas para desmascarar os ardis da linguagem fascista, que é pautada pelos critérios da publicidade. E os critérios da publicidade autorizam a mentira, a falsificação e todas as falácias que a lógica examina e critica desde Aristóteles. 5 dificuldades para escrever a verdade trata dos seguintes temas. É preciso coragem, inteligência e talento para escrever a verdade e usá-la como arma. Além disso, é preciso ter um critério para escolher os interlocutores e é preciso ter astúcia para difundi-la, ainda mais em tempos em que os que lutam pela verdade estão condenados à clandestinidade. Coragem para quê?
para rejeitar a fama entre os poderosos, que atualmente a gente chama celebridade. Coragem para rejeitar a fama, que significa simplesmente rejeitar a fama. Não interessa ser famoso na luta contra o fascismo. Coragem para falar de nós, que fomos derrotados. Os bons foram derrotados porque eram fracos e não porque eram bons. Em oposição à mentira, a verdade tem que ser prática, fatual, inegável e ir ao coração da matéria. Quem só lamenta a maldade do mundo e a brutalidade, no fim das contas, nem ao menos sabe a verdade. Inteligência. Por que precisa ter inteligência? Porque além de não ser fácil encontrar a verdade, nem mesmo é fácil saber qual verdade deve ser dita. Porque não vale a pena dizer que a chuva cai. Isso todo mundo sabe. É preciso dizer o que poucos já descobriram. Qual é o método? A dialética materialista, evidentemente. Como transformar a verdade em arma? Em primeiro lugar, não perder tempo com verdades insequentes. Exemplo, o fascismo é uma onda de barbárie que sobreveio como uma catástrofe natural. Isso é inconsequente. A verdade consequente é a seguinte: só se pode resistir ao fascismo se ele for compreendido como a forma mais crua, mais descarada e mais fraudulenta do capitalismo. Dizer a verdade sobre o fascismo obriga a falar contra o capitalismo que o produz. É preciso lutar contra as relações de produção que produzem a barbárie. A barbárie entra em cena quando o monopólio só pode ser protegido pela violência aberta. Finalmente, é preciso ter astúcia e critério para difundir a verdade, porque a verdade é guerreira. Ela não luta só contra a falsidade, luta também contra as pessoas que divulgam a falsidade. Ele cita como exemplos alguns históricos, pessoas que usaram astúcia para difundir a verdade. Um exemplo, Confúcio tem todo um tratado sobre como você pode ser astuto, transformando falsidades em verdades. Em lugar de dizer que o tirano foi assassinado, ele escreveu: o tirano foi executado. Em vez de escrever povo, escrever população. Em vez de escrever solo, escrever propriedade rural. Onde reina a opressão, a palavra disciplina deve ser substituída por obediência, porque a verdadeira disciplina não precisa de líderes. A propaganda, para fechar a questão das 5 dificuldades, a propaganda a favor do pensamento é útil para a causa dos oprimidos. Portanto, os envolvidos com a luta contra o fascismo devem pensar inclusive neste critério, valorizar o pensamento. Um exemplo de coisa que pode ser dita não apenas sobre Hitler, mas sobre similares, versões neo-hitleristas. No governo de Hitler, um bando de ladrões tomou o poder e a eles foi assegurada a possibilidade de enriquecer. Quer ver outra? A burguesia inglesa, em geral, defende Hitler. Escritores que passam por liberais. H.G. Wells escreveu que Mussolini devia ser apoiado porque levou a Itália à estabilidade. Nós vamos continuar tratando de um escritor como H.G. Wells como se ele fosse inócuo, inofensivo. É preciso prestar atenção nos valores que esse tipo de escritores cultivam.
Então, encerrado o item 5 dificuldades para escrever a verdade, ele tirou algumas consequências dessas reflexões e falou num congresso de escritores que aconteceu em Paris em 1935, e acho que de tudo que ele disse, o mais importante é o seguinte, mas enquanto esse congresso, eu estou falando disto por causa da atualidade do tema, né? Discutia-se como salvar a cultura da barbárie que estava sendo promovida pelo Hitler, com livros sendo incendiados e outras coisas mais. Ele diz apenas o seguinte: nós temos que assumir o compromisso de primeiro salvar as pessoas. As pessoas salvarão a cultura. Eu acho que, em termos de contexto, nós estamos plenamente localizados. Isso em 1935. Em 1937, ele escreveu o que se chamou Plataforma para os Intelectuais de Esquerda. Eu vou enunciar 3 pontos, 3 ou 4. Primeiro deles, do ponto de vista da ordem social capitalista existente, o Estado Nacional Socialista é mais forte que o liberal, sendo indiferente se os proprietários dos meios de produção e da terra governam direta ou indiretamente, ou mesmo que tenham sido politicamente expropriados. Isso é indiferente desde que o Estado permita que o poder econômico funcione como uma lei da natureza. Eu acho que por este trecho vale a pena usar como critério para ler jornais do Brasil. Outra, ele já tinha posto lá nos 5 dificuldades. Só é possível combater o nacional-socialismo combatendo o sistema econômico capitalista. Esta eu acho ótima e eu aproveitei no marxismo cultural. Hitler está certo ao caracterizar o marxismo como inimigo. É o marxismo que demonstra ser o capitalismo um sistema político e econômico que usa a miséria de muitos em benefício de poucos. O capitalismo não sobrevive apesar da miséria de muitos, mas como resultado dessa miséria. Outra, o mais perigoso, o único inimigo real do fascismo, como ele mesmo sabe, é o comunismo. Daí o combate aberto aos comunistas. Ora, tem lógica e os comunistas precisam prestar atenção nestas coisas. Essas, então, são as intervenções do Brecht no plano militante propriamente dito, militância política, da qual ele só se afastou um pouco, não totalmente, no período em que esteve nos Estados Unidos. Mas como a luta lá nos Estados Unidos é de outra ordem, eu prefiro deixar uma outra conversa. O que você acha? Sim, então vamos às peças de resistência ao nazismo. Então agora eu passo para 3 das principais peças que ele escreveu nesse período, que eu recortei de 1933 a 1939. Quais são as peças? Terror e Miséria no Terceiro Reich, Cabeças Redondas e Cabeças Pontudas, Horácios e Curiácios. As 2 primeiras, Terror e Miséria e Cabeças, caracterizam o nazismo. E a última traz um exemplo maravilhoso de combate. Então, começando pela primeira, que é Terror e Miséria no Terceiro Reich. É um conjunto de 25 a 30 peças curtas. E essas peças foram sendo escritas no período 1935-1938. Todas elas estão vinculadas à experiência do agente próprio. E elas eram destinadas especialmente ao público não alemão, né? Que não sabe o que se passa na Alemanha.
Elas são baseadas em reportagens de jornal e de rádio, em documentos enviados pela resistência na Alemanha, principalmente de socialistas e comunistas, e em relatos de autoexilados como o próprio West, os que conseguiam escapar, não é? A reunião dessas peças curtas, algumas já têm cerca de 5 minutos, constitui um exame da vida completamente destruída na vigência do regime fascista, sob um Estado policial que recrutou até crianças e jovens através da juventude hitlerista, que desempenharam o papel de espiões do regime, podendo até mesmo denunciar parentes. Nesta situação, não se pode confiar em ninguém. A própria justiça se degrada em arbítrio. Antes de entrar nos exemplos, eu quero citar o que o Brecht escreveu nessa época no diário. Tenho que mostrar como toda a sociedade que mergulha na escravidão, no empenho de preservar a escravidão, todos perdem a dignidade. Acaba a própria noção de dignidade. Então, eu vou selecionar alguns exemplos de cenas. Posso te fazer uma pergunta? A mais atual para nós hoje se chama Em Busca da Justiça. É a peça número 6 na edição brasileira. Olha só. Um juiz tem que julgar um caso criado por 3 integrantes das SA, que são as tropas de choque do Hitler. Eles assaltaram a joalheria de um judeu e foram ao tribunal, foram denunciados. Em vista das inúmeras implicações do caso, o juiz não sabe como julgar. E a certa altura, ele está completamente desesperado e declara: atenção, porque é aqui que vem um recadinho para alguns dos nossos tribunais. Eu estou pronto para qualquer coisa. Decidirei assim ou assado, mas preciso saber o que esperam que eu decida. Se a gente não sabe de que lado deve vir a decisão, então não há justiça. Essa fala do juiz está na página 224 da edição brasileira. A segunda peça chama O Espião, é a de número 10. Temos um professor que acha que o filho é informante dos nazistas porque parece que o filho integra a juventude hitlerista. Então, conversando com a mulher, ele faz um balanço de tudo que possa ter dito ou feito de caráter comprometedor. Então, na página 249, a mulher pergunta para ele se não, no colégio ninguém tem nada contra ele. Olha aí a escola sem partido. Ele responde o seguinte: como posso saber? Estou pronta a ensinar tudo o que eles quiserem que eu ensine. Mas o que é que eles querem? Se eu soubesse, como saber o que eles querem me diga sobre Bismarck? Para terminar, a cena de Agitprop é uma cena de Agitprop dentro do Agitprop. Chama-se O Velho Combatente, é a peça número 19. Trata-se de um açougueiro e, portanto, um pequeno burguês que, inclusive, integrou o Partido Nazista, votou no Hitler e já se deu mal, porque o filho dele, que ele forçou a entrar nas SA, foi preso. E está desesperado, ele se enforca diante da vitrine do açougue e pendura no peito uma tabela de preços onde escreve: eu votei em Hitler. Olha que imagem! Só o Brecht para pensar uma coisa dessa, mas provavelmente ele ficou sabendo disso por alguma fotografia, alguma informação que mandaram para ele da Alemanha. É, porque as informações não circulavam assim, quando a gente tem acesso a esse conjunto de cenas. É impressionante o conjunto de informações que ela é capaz de montar, esse panorama sobre a realidade alemã em vários aspectos. É uma coisa inacreditável, como eloquência e como percepção do modo como as pessoas se submeteram à escravidão. E no final, porque o Brecht é assim, né? No final, o cara que votou, foi do partido, já se deu mal, porque os pequenos burgueses também se deram muito mal, né?
ele se suicida e põe a placa no pescoço. Eu acho absurdo. Do ponto de vista dialético, eu acho essa imagem das mais eloquentes. E o negócio do professor e do juiz, que se submetem à ordem que vier de cima, é de uma atualidade gritante, não é? Demais. Hein? Demais. Porque eu estou aposentada, mas eu estou fazendo inferências sobre o que tem acontecido nas universidades aqui no Brasil. O açougueiro que se mata, ele se mata inclusive por não querer colocar na vitrine as peças de isopor, né, de propaganda, para dizer que havia o presunto, que havia mercadoria. De alguma forma, ele se recusa a participar da mentira, ainda que nesse ato extremo da vida. Então, enfim, você acabou de trazer mais uma observação, e isto é uma das características das peças, né? Sobretudo as de terror e miséria. Cada momento, cada virada, cada fala tem milhares de consequências. Por quê? Porque, como ele diz, a obra de arte tem que chamar as pessoas do pensamento. Eu destaquei essas peças, mas a gente pode multiplicar. A gente tem um operário que se integrou à tropa de choque, às SA, e passa a se comportar como um bárbaro contra seus amigos de um pouco tempo antes. Né? O negócio da cruz que ele põe nas costas dos denunciados. Então, ele está denunciando e os próprios companheiros não sabem que estão sendo denunciados pelo companheiro. O cientista que está lá fazendo todo um processo de desenvolvimento de teoria ondulatória, etc., e escapa, ele fala do Einstein, e como as paredes têm ouvidos, ele desqualifica o Einstein porque ele é judeu e tal, né? Ele está usando a teoria do Einstein, mas não pode falar. Ou então o médico que aceita ser abandonado pela mulher porque a mulher é judia. Ou o médico que não atende a pessoa que chegou no pronto-socorro porque é pobre, judeu. Eu já nem me lembro mais qual era o modo como eles desqualificaram. Enfim, a miséria humana se instalou de maneira total, né? A mídia, a hora do trabalhador. A mídia, a hora do trabalhador, quando o jornalista vai à fábrica produzir notícias sobre as condições de trabalho dos trabalhadores. Isso. Então, olha, resumindo o que é o terror e miséria, é um exame da vida destruída na vivência do fascismo. Sob estado policial, não é possível confiar em ninguém. A própria justiça se degrada em arbítrio. Eu acho que é um resumo que dá conta de tudo. Veja, se nós começarmos a falar em terror e miséria, a gente não vai dormir hoje, né? E a gente vai até longamente sobre as cenas. Eu acho que... deixa eu passar para uma peça que é pouco conhecida. Eu mesma não tenho notícia de encenação dela no Brasil, a não ser na figura de leitura dramática. E acho que análise, essas coisas, eu não tenho notícia. Que é o Cabeças Redondas e Cabeças Pontudas. Sobre essa eu vou ser mais breve. Ela foi escrita em 31 e 34, estreou em Copenhague em 1936. Olha que delícia. O subtítulo que o Brecht pôs: Rico se entende com rico. É uma história de terror. Isso, o Brecht. A peça é uma adaptação da peça do Shakespeare, que se chama Medida por Medida. E o argumento que está lá no Shakespeare, e foi ele que o Brecht quis desenvolver, diz o seguinte: governantes não devem exigir dos governados atitudes morais que eles mesmos não podem adotar. Você não acha que era legal a gente começar a falar nisso como slogan aqui no Brasil? Pois é. Mas, enfim,
Eu acho que uma notícia interessante que nas minhas leituras eu achei foi que ela foi encenada em Copenhague e lá provocou protestos e tumultos por parte dos fascistas dinamarqueses. Então é sinal de que o Brecht acertou, né? Fez bem. Muito bem. Do que se trata a peça? Cabeças redondas são a classe dominante, o Estado e seus satélites pequeno-burgueses. E os cabeças pontudas são principalmente pequenos burgueses, como camponeses, lojistas e gente que presta serviços à classe dominante, como médicos, advogados e tal. O prólogo é um dos primeiros episódios de experimento do Brecht com o distanciamento. Tem como se sabe, muito se fala de distanciamento, mas as pessoas esquecem quando foi que o Brecht começou a praticar no sentido metódico. Então, você tem um prólogo em que vem em cena autor, representado por alguém, né? Autor, diretor e elenco. E eles explicam o que eles vão fazer, certo? Então, lá eles dizem que o assunto da peça é o racismo. Isso é o autor falando. O assunto é o racismo. Mas ele mesmo acha que a divisão entre ricos e pobres é mais reveladora do que a divisão entre cabeças redondas e pontudas. Então já começa em chave de sátira. Então, o país, vamos a um resumo bem breve. O país está quebrado, atenção para a atualidade do tema. O país está quebrado porque a sua economia é baseada em exportação de grãos. E houve uma crise de superprodução. Atenção para as contradições e a atualidade de crise de superprodução. Os camponeses aderiram ao comunismo, claro. Há uma revolta em andamento. Então, os latifundiários querem o fim da revolta e, fazendo pressão lá sobre o vice-rei, o rei não está presente, tem um vice-rei. Eles nomeiam primeiro-ministro uma pessoa de classe média que é contra a luta entre ricos e pobres. Então, ele decreta que no país agora há cabeças redondas, que são os ricos puro sangue, e pontudas, a saber, pobres, imigrantes e judeus. E, obviamente, as cabeças pontudas são responsáveis por todos os problemas do país e parte para a barbárie. Segue o desfile interminável de horrores, campo de concentração, desapropriação, ataques verbais e físicos, tropa de choque, hipocrisia, trapaça, intolerância, etc, etc. Tudo o que nós temos visto neste último ano e meio. Mas era tudo o que estava acontecendo na Alemanha. Nesta peça, a natureza do nazismo é exposta de alto a baixo. Cabeças redondas e cabeças pontudas. É uma peça cuja leitura eu recomendo e, eventualmente, leituras dramáticas, excertos, assim como ele fez com pequenas cenas no Terror e Miséria, pegar cenas eloquentes do Cabeças para fazer intervenções político-culturais, né? Essa era a observação que eu queria fazer sobre esta peça. E para terminar a conversa sobre as peças de resistência ao nazismo, mais brevemente ainda, a peça Os Horácios de Curiáceos. Por que eu quero falar dela? Ela é de 1934. Olha só, os Curiáceos invadem o país dos Horácios e na primeira onda parece que eles venceram. Mas um Horácio consegue dividir o inimigo invasor e acaba matando todos eles. Quais são as lições dessa peça? A luta de resistência deve usar quaisquer armas, de todos os modos possíveis. Usar o ambiente e a própria natureza como recursos para a luta. Usar o próprio adversário. Saber reconhecer o inimigo e dividi-lo.
usar todas as táticas de guerra, como avanços, recuos, reorganização das fileiras, porque é de guerra mesmo que se trata. Não há motivo para ilusão a respeito. Então, para terminar com uma nota otimista, que é uma aposta, né? No longo prazo ela se revelou correta, e por isso eu acho que a gente pode parar de falar das peças do Brecht nesse tom otimista dos Horácios e Curiácios. E Tá bom assim? Liga. aproveitando essa discussão que você trouxe para a gente, a relação do Brecht e o fascismo. A sua fala agora, né, quando você destaca nas 5 dificuldades para escrever verdade, você mostra como o Brecht é um pensador dessa relação do fascismo na sua relação com a crise profunda do capitalismo. E que o fascismo seria a face mais fraudulenta, né? Mais mentirosa, mais falsificadora da realidade do próprio capitalismo. Então, a partir disso, eu queria ir lá no prefácio que você faz do livro do Jameson, Brecht e a Questão do Método, quando você recupera o Schwartz, num importante texto, que é o Altos e Baixos de Brecht. E lá você comenta, né, que uma implicação dessa análise do Schwartz que ele faz nesse texto podia ser formulada nos seguintes termos, vou citar você. Quem ainda continua interessado em Brecht tem que se haver com problemas incontornáveis. O primeiro diz respeito ao estágio em que se encontra hoje o capitalismo, em relação ao qual se perdeu parte importante do poder de revelação das peças de Brecht, expressão histórica de um período em que o cultivo das aparências de progresso vinculado à civilização fazia parte das regras de bom comportamento da classe dominante, pelo menos em relação a seus negócios econômico-políticos e ao exercício da dominação. E uma outra dificuldade adiante que você vai dizer tem a ver com a possibilidade de conhecimento do conjunto da obra do Brecht. Então, sobre esse primeiro ponto, que a obra do Brecht teria perdido parte do seu poder de revelação, o que você diria sobre hoje, num momento em que essa própria realidade se apresenta tão falseada, tão falsificada, sob esse crescimento, esse fortalecimento da perspectiva fascista? A conversa, deixa eu organizar um pouco a conversa, porque a parte da capacidade de revelação seria relativamente a peças como Ópera de Três Vinténs, Galileu Galilei, peças que naquele debate e naquela conjuntura, anos 90, né, não precisavam porque era tudo assunto de jornal. Então, naquela conjuntura, este tipo de peças não tinha o que mostrar, né? Mas com a virada da conjuntura, e agora eu entro no que você falou, com a virada da conjuntura, com as crises se acumulando desde a crise de 2001, 2002, das .com, né? Aquela super especulação que teve com o desenvolvimento tecnológico no plano digital, dali para frente, e sobretudo culminando na crise de 2008 e na crise que se abriu, que na verdade é desdobramento da crise de 2008, e agora é que vem, e a burguesia que jogava relativamente limpo, que relativamente consolidava discursos, no caso do Brasil, como os do PSDB e depois os do PT, este procedimento foi jogado fora e eles partiram para a ignorância, oficialmente
no episódio do Brexit, na Inglaterra, partiram para a falsificação na cara dura, né, dos dados óbvios da realidade. Então, você tem os militantes do Brexit na Inglaterra, depois a eleição do Trump, que é um falsificador melhor do que o Arthur Rui. Isto é, a representação que o Brecht fez do Hitler, né? É um mentiroso de maneira deslavada. E, finalmente, a eleição do nosso mentiroso, que está, inclusive, eu li hoje no jornal, ele reivindica uma luta contra a cristãofobia aqui no Brasil. Olha que loucura! Os intolerantes que invadem terreiros de candomblé, fazendo mimimi, dizendo que eles são perseguidos, e o presidente deles encampa uma luta. Quer dizer, é uma reversão. O conceito de verdade foi para o espaço. Pois bem, nesta conjuntura, especialmente as peças de agito-top, que todas essas que eu falei são, né? Todas as peças de intervenção política do Brecht adquirem um poder de revelação como elas não tinham. Aliás, não havia nem interesse por elas no momento em que eu estou escrevendo esse texto sobre o livro do Jameson. Então, esses são os fenômenos que envolvem, de um lado, a conjuntura e, de outro, pela conjuntura, o interesse por determinados temas. Porque tinha uma outra questão nos anos 90, com a qual eu batalhava, mas não tinha espaço para tratar, e hoje eu posso. Ninguém se interessava pela República de Weimar e pela ascensão do nazismo. Então, a esquerda, inclusive no plano da cultura aqui no Brasil, está com aproximadamente 30 anos de atraso em matéria de reflexão. E por isso, para mim, o Brecht nunca perdeu a atualidade, porque enquanto houver sistema capitalista, o Brecht será atual. Porque nenhum dramaturgo se dedicou com tanto método e persistência a criticar esse sistema e suas formas de sociabilidade. Certo? Então, se você combate o capitalismo, você precisa descobrir que Brecht é uma arma. Então, o poder de revelação que estava, digamos, em banho-maria nos anos 90, em 2018, 2017, voltou a ficar totalmente poderoso. Será que eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Bom, discutindo essa potência das obras do Brecht para pensar a sociedade, para pensar o mundo em transformação, eu queria agora pensar como é que, do ponto de vista da cultura, do teatro, o Brecht também revoluciona a própria forma de fazer esse teatro e de pensar essa cultura. Se você poderia falar sobre isso para a gente, né? Em diversos... Eu vou falar de maneira mais ou menos sumária e depois você desenvolve. Desta vez, me apoiar num dos mestres do Brecht, que foi o dramaturgo, jornalista, etc., o Sergei Tretyakov. Olha o que escreveu sobre o Brecht. Brecht é especialista em confrontar a lógica burguesa. Ele põe em estado de sítio as belas ideias liberais de belo, verdade, honestidade, honra e progresso. Isto provoca o ódio dos que lhes põem em sua abominação estúpida e larápia. Peça que gostaria de escrever o trabalho de Marx na Nova Gazeta Renana, nos quais o Marx mascara a burguesia europeia como um todo. Outra peça que ele escreveria seria o inquérito sobre o incêndio do Reichstag, para desmascarar as operações nazistas no plano da justiça. Finalmente, o teatro burguês e pequeno burguês tem ódio ao pensamento em cena
É por isso que ele odeia o teatro épico, que se dirige à razão do espectador. Então, o teatro épico, que é um avanço sobre a experiência do agir próprio, apela para a inteligência do público. E os inimigos do teatro épico são adeptos das técnicas da publicidade e do mercado, apelo às emoções. A semelhança entre o apelo às emoções e ao irracional que os fascistas fazem e o teatro e as artes cênicas de um modo geral. O apelo às emoções não é coincidência, é tudo a mesma coisa. A diferença é de grau. Os fascistas fazem isso de maneira descarada. Os pequenos burgueses e burgueses da arte fazem de maneira sutil e discreta, pois o Brecht confronta tudo isso, desmascara. Você pode falar para a gente dessa repercussão aqui no Brasil? Como é que o Brecht chega? O que é mais foco dessa resistência à obra do Brecht? E quais são dramaturgos importantes que refletiam as questões do seu tempo, experimentavam caminhos, construíam dialeticamente respostas formais e dramatúrgicas no campo desse experimento do teatro épico no Brasil? Olha, de novo, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Então, vou fazer excertos, como eu fiz com a obra do Brecht, tá? Eu diria que o primeiro dramaturgo brasileiro que tirou consequências do conhecimento da obra do Brecht foi o Augusto Boal. E acho que na peça Revolução na América do Sul, ele mostrou que entendeu tudo e já tinha matado a charada. Então, ele colheu, nos exemplos do Brecht, as questões. A primeira delas, a mistura de gêneros. Então, você tem momentos profundamente dramáticos, você tem momentos escancaradamente cômicos, momentos farsescos e momentos didáticos. Tem de tudo na mesma peça. Isso aconteceu no Brasil em 1960. Um segundo dramaturgo que tirou consequências dessa experiência e dos debates que faziam sobre a obra do Brecht foi o Vieninha, quando escreveu A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. É o máximo aquela peça, uma das peças que eu amo de paixão. A partir destes dois exemplos, 1960 e 1961, você tem uma variedade de experimentos que chega até hoje. Então eu vou dar esse salto da década de 60, mas eu não posso deixar de passar por Roda Viva do Chico Buarque, que é um espetáculo. E Roda Viva, como experimento dramatúrgico de inspiração brechtiana, tem ressonância na adaptação que ele fez da ópera de Três Vinténs para a ópera do Malandro, que também tem momentos absolutamente chocantes de belíssima aprendizagem com o exemplo do Brecht. Porque para mim ser brechtiano é menos ensinar o próprio Brecht do que aprender com ele e desenvolver as ideias, né? Isso o Chico Buarque fez. E tem outros episódios que não vou nem lembrar agora. Mas eu gostaria de falar do exemplo mais radical do Sérgio de Carvalho e o coletivo da Companhia do Latão, que é aquele espetáculo chamado Ópera dos Vivos, que tem 4 momentos, faz a recapitulação dos experimentos dos anos, fim dos anos 50, começo dos 60, mostra como que as obras e a vida cultural se virou, reagiu, protestou, etc., de diferentes maneiras, ao golpe de 64
e depois termina mostrando como a indústria cultural tomou conta de tudo, até da subjetividade dos envolvidos, artistas, sobretudo os atores. Mas mostra que tem quem resista. E eu acho que o fato emblemático da atriz negra, a Carlota Joaquina, representar os que não fazem esse jogo, é uma coisa brechtiana no último grau e muito eloquente. Sobre a Ópera dos Rios, tem até livro publicado e eu acho que vale a pena ler a peça e procurar, porque tem registro também em vídeo. O vídeo também está no YouTube. Estão os 4 vídeos, eu acho. Recomendo fortemente, porque é um verdadeiro aprendizado para nós, inclusive. Até para mim, que leio as coisas do Brecht desde a década de 70. Então, eu acho que o caso Ópera dos Rios é o mais eloquente sobre a maneira como você pode aprender com Brecht e desenvolver ideias que estão nele e dão conta da experiência brasileira. Eu fico por aqui porque eu acho que não dá para ficar o resto do dia falando sobre Brecht no Brasil, que exemplo que não falta. Iná, você pode falar mais um pouco sobre forma e conteúdo? Ou seja, quais caminhos, você deu esses exemplos para a gente agora, né? Para a gente ler e assistir esse material, como você fez também nos outros podcasts, indicou filmes, indicou materiais, para que as pessoas, após nos ouvirem aqui, procurem. Mas eu queria te perguntar, que caminhos podem ser interessantes para um marxista cultural pensar essa relação entre forma e conteúdo? A gente vem, dentro do Esquerda Online, com uma discussão que começa a se acumular dentro do portal sobre esses temas. Tivemos uma conversa de formação com a professora Sueli, da USP, falando sobre Trotsky e a literatura. No último final de semana com o Sérgio de Carvalho, que você acabou de citar, da Companhia do Latão. Eu assisti uma maravilha! Falando sobre o Williams, né, e a potência também do trabalho do Williams, da perspectiva materialista de cultura do Williams, e falando isso com experimentos, né, exemplos no campo do trabalho concreto do teatro. Enfim, então a gente vem discutindo esse conjunto de questões em alguns materiais, e você tem participado intensamente e fantasticamente com a gente dessa discussão. Então, queria que você pudesse falar mais um pouco. Que caminhos são esses para os marxistas culturais seguirem pensando a relação entre forma e conteúdo? Então, vou começar pela questão da relação forma e conteúdo, que, ao contrário do que todo mundo pensa, é mais simples e, por isso mesmo, mais complexa do que parece à primeira vista. Vamos começar pelo conteúdo, né? O conteúdo de uma obra já é, por si mesmo, eu estou falando do Lukács, já é, por si mesmo, um recorte que o artista faz em relação às informações, às experiências, ao que ele vai falar. Aqui deve ser assegurada ao artista a total liberdade. Ele que escolha o tema, o assunto, o conteúdo, que ele bem entender. E depois de escolhido e já tematizando, isto é, quando ele começa a organizar a matéria da qual ele vai tratar, ele também é livre, eu estou citando Brecht agora, ele é livre para buscar na tradição milenar do teatro, tanto o ocidental quanto o oriental, toda e qualquer técnica, forma, sugestão, imagem que convenha ao material que ele já selecionou e já começou a elaborar. Agora, o que é que a crítica e o público têm o direito de exigir do artista?
que ele seja consequente na escolha das formas, seja as já existentes ou as que ele possa precisar inventar na hora que está trabalhando, mas o compromisso dele é com o objeto, não é nem com a própria subjetividade, nem com o que ele pensa que o público quer. Porque no momento em que você opta por um recurso técnico, qualquer que seja ele, na expectativa de prender a atenção do público, por exemplo, você já diminuiu o seu objeto. Vou dar um exemplo. O artista quer tratar da questão X e resolve criar suspense falso em relação à solução do problema. Porque suspense prende a atenção do público. Ele está sendo podre, ele está sendo desprezível ao fazer isso. Por quê? Criar um suspense, qualquer que seja, já é desrespeitar o público, porque está mobilizando emoção e não pensamento. E se esse suspense ainda por cima for falso, aí é muito mais grave. Porque ele brincou com o que ele pensa que é a expectativa do público. Então, a situação do artista na relação forma e conteúdo é totalmente delicada e a crítica tem o direito de ser totalmente exigente. Porque o grande artista é aquele que, ao respeitar o seu conteúdo, está respeitando o seu público. Porque está partindo do pressuposto que o público é inteligente. Essa é a questão da relação forma e conteúdo. E para terminar, citando Adorno, né? Forma é conteúdo sedimentado. Não existe uma única forma na tradição artística que não provenha de um conteúdo, de uma experiência social anterior. Vou concretizar com o que é a minha especialidade. A forma do drama, e é por isso que nós, brechtianos, criticamos tanto a forma do drama, a forma do drama nada mais é que a esquematização, no plano da arte, da experiência doméstica da família burguesa. Se você for atrás de cada um dos ingredientes da forma do drama, tomando como ponto de partida a ação, você vai ver que a ação do drama só pode ser realizada por um homem burguês. Essas coisas, e veja, ação é forma, homem burguês é conteúdo. Então, a relação entre forma e conteúdo é permanente, é difícil separar forma de conteúdo, mas a crítica, especialmente a marxista, que tem uma tradição, eu diria, a nossa tradição, começa em Hegel, porque Hegel, na estética, já analisa procedimentos técnicos vendo a relação entre forma e conteúdo. Então, forma é conteúdo sedimentado. Vou dar o exemplo que eu adoro. O Hegel adora Romeu e Julieta. E sabe o que ele lamenta? O desfecho em que os dois morrem. E por que ele lamenta e critica o Shakespeare? Às vezes é uma crítica dialética. Ele diz assim, a prova, olha só Hegel falando, a prova de que o Shakespeare achava injusta a morte do Romeu e da Julieta é que ele usou recursos de comédia para produzir um desfecho tão catastrófico. Olha que maravilha, isso já é Hegel. Então nós, marxistas de tradição hegeliana, já temos uma tradição de mais de 200 anos de reflexão sobre a relação entre forma e conteúdo. Isso é um trabalho que todo mundo precisa fazer.
para fazer como Hegel, rapidamente perceber qual é a relação entre a técnica de comédia e o desfecho de uma obra, e verificar que está tendo uma contradição aqui. Ora, esta contradição é eloquente. Você não vai dizer é um lixo, Romeu e Julieta. Você vai dizer, como fez o Hegel, o desfecho de Romeu e Julieta, por ter sido produzido por técnicas de comédia, é a expressão de que o próprio Shakespeare achava que eles não deviam morrer. Pronto. Tá bom assim? Para a relação entre forma e conteúdo? Tá bom, assim. E aí, falando disso, eu esqueci do resto da sua pergunta. Bom, depois dessa aula, depois desses aprendizados todos que temos com Brecht, eu acho que ainda seria possível falar sobre o processo de trabalho, como é que o Brecht pensava esse movimento, com quem ele fazia teatro e como ele fazia teatro, quem era esse ator e essa atriz para o Brecht. Isso, essa pergunta tem duas partes. O Brecht trabalhou com dois tipos de elencos e grupos, né? De um lado, o grupo se formou em torno dele para a produção de peças como Ópera de Três em Tensa, Happy End, que eram peças apresentadas no teatro convencional. Estou falando da Alemanha, década de 20. É teatro profissional com profissionais e gente da melhor qualidade. A marca do Brecht aqui era trabalho coletivo, isto é, ele não queria impor nada para ninguém. Ele acolhia as diferentes sugestões do elenco, porque era todo mundo gente de altíssimo nível. E eu costumo destacar a maneira como a Lotte Lenya entendeu a diferença entre atriz e personagem no momento em que ela canta aquele número que é sensacional, que é a Gênie dos Piratas, né? Isso na Ópera de Três em Tensa. Mas, simultaneamente, isto é, enquanto ele fazia isso para ganhar dinheiro, ele produzia para o mercado teatral, né? Ele trabalhava com grupos, no plural, grupos de agitprop. E aqui os grupos de agitprop eram trabalhadores militantes ou do Partido Comunista ou do Socialista. Isso ele fez o tempo em que ele esteve na Alemanha. Quando ele saiu e ficou sediado na Dinamarca, ele trabalhou basicamente com jovens e militantes, né? Todos esses espetáculos que ele fez, inclusive na França, como Os Fuzis da Senhora Carrère, essa sobre a qual eu não falei, porque todo mundo conhece, teve um elenco misto. Tinha militante e tinha a Helene Weigel, que arrasou, né? O mundo ficou sabendo da Helene Weigel pelo trabalho dela nos Fuzis da Senhora Carrère. Então, e aqui de novo, os Fuzis é um caso de misto. Por quê? A peça entrou no circuito mais ou menos convencional, mas a função política da peça era arrecadar dinheiro para as brigadas internacionais que estavam indo para lutar na Espanha. Você percebe o realismo do Brecht quanto às condições de produção. Então, para os Fuzis, ele não podia exigir altíssimas produções. Saltando, como chama aqui? Salto em distância. Na Califórnia, ele consegue levantar a produção do Galileu. Ali ele trabalhou com atores do circuito convencional. O diretor foi o Joseph Loven e o protagonista foi ninguém menos que o Charles Walton. O que eu quero dizer com esses 3, 4 exemplos? O Brecht não fazia distinção e não era eu só trabalho assim, eu só trabalho assim. Ele trabalhava com o que ele tivesse, com as condições de trabalho postas. Esse ponto eu acho fundamental, né? E por último, veja só, ele sendo alemão,
achou que para dirigir um elenco americano era melhor um diretor americano, que por acaso era brechtiano, né? Esse detalhe é importante. Ele assistia aos ensaios. Tá bom? Assim, só para dar um exemplo, um panorama da relação do Brecht com elencos, produção e tal. Excelente. Você que é a nossa grande referência para pensar este autor e sua potência, pode, para terminarmos, nos responder? Aos 64 anos da morte de Brecht, por que Brecht? Nossa, 64 anos depois da morte do Brecht, eis que o mundo está revivendo o pesadelo que ele viveu. Ele não merecia, nem nós merecemos isso. Mas ele continua tendo um apelo ao pensamento, à crítica e à luta. E eu vou dar mais um exemplo que me ocorreu agora. Também no exílio, ele escreveu uma peça chamada Santa Joana dos Matadouros. Um resumo muito sumário do que é a peça é o seguinte: Santa Joana, a Joana, é atenção para o que eu vou falar. Joana é a personificação da religião e do reformismo. São duas máscaras odiosas do idiota do capitalismo. Aqui, idiota do capitalismo é aquele que acredita no capitalismo. Religião e reformismo. Digamos que também neste campo o Brecht deixou mensagens para nós hoje, o que mostra que qualquer uma das suas peças é extremamente atual. Vale a pena dedicar algum tempo, ou o tempo que for possível, a ler a obra do Brecht. Isto posto, eu quero fazer uma correção por honestidade intelectual. Quando eu viro uma referência para falar do Brecht, vamos combinar que o Brasil é uma tristeza sem tamanho, né? Porque como é que uma pessoa que nem alemão sabe pode ser referência em matéria de Brecht no Brasil? Com isso eu encerro e agradeço muito a nossa conversa e a oportunidade para falar de uma das minhas maiores paixões na vida. Obrigada, tem sido um grande prazer as nossas conversas, aprender com você que é sim nossa grande referência, inescapável referência. Agradeço tudo e já fica o indicativo para uma próxima conversa, quando você vai me avisar qual é a pauta, tá bom? Tá bom, Iná. Um abraço para todo mundo. Um abraço, obrigada e até a próxima, companheira. Até. Quando tu dormes com a boca aberta, a traição procura seu momento. E se faz caso da vida ainda, luta agora, luta agora, luta. Nem todo grito encontrará ouvido, nem todo esforço modifica a história, mas como a vida sopra e ultrapassa, nosso destino precisa de nós, nosso destino precisa de nós.